Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso aí. E hoje, nós iremos falar um pouco, não vai ser uma pequena resenha, mas eu vou dar algumas dicas aqui de leitura para vocês, é isso aí. Para quem não sabe, hoje, pelo menos na data que está saindo esse vídeo, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. E eu acho uma data mega relevante, como professora de História, acho essa data mega relevante, muito importante para a gente ser sempre lembrada. Então eu trouxe aqui alguns materiais que eu vou trazer aqui para vocês como dica de leitura que valem toda super a pena. Então prepare-se aí para receber 5 dicas de HQ sobre a consciência negra. Pois bem, o primeiro quadrinho não poderia deixar de ser de uma mulher. É isso aí, eu não poderia deixar de trazer aqui um quadrinho mega relevante para esse Dia da Consciência Negra, que é Miss Davis. É isso mesmo, ele tem um formato maior, bem bacana. Aqui trazido para o Brasil pela editora Agir, E nós temos aqui Miss Davis, a vida e as lutas de Angela Davis, Escrito, por Sybille Titeuf Delacroix e desenhado por Amazing Amaziane. Muito bacana, vai contar a história aí dessa mega ativista, acho que pelo menos o nome você já deve conhecer, o nome de Angela Davis, uma pessoa aí que sempre esteve à frente da luta dos direitos civis, antirracista lá nos Estados Unidos. Vai contar a sua história toda, desde a sua infância lá no Alabama até a sua prisão, o seu momento lá com a Ku Klux Klan e entre tantas outras coisas. É uma história muito forte, muito importante, que deve ser sempre lembrado. Esse tipo de mensagens precisam ser lembrados, porque realmente é uma história que precisa ser conhecida, que precisa ser sempre falada. E, sinceramente, é sensacional. É uma HQ que eu pretendo trazer resenha em breve para vocês, contando um pouquinho, uma biografia em formato de quadrinho. Isso é muito fantástico, eu gosto bastante. Agora que nós estamos na Black Friday, pelo menos nessa semana de Black Friday, sempre entra em promoção, inclusive essa eu comprei numa promoção, então super vale a pena, tá? Adquira uma história assim fantástica, muito reflexiva, que a gente precisa ler, precisa. Aqui nós temos mais um quadrinho mega relevante e que também traz essa questão da segregação racial lá nos Estados Unidos, que é A Marcha, Infelizmente eu só tenho o primeiro livro, que é esse livro 1, mas são 3 volumes no total. Foi publicado aqui pela editora Nemo. Excelente. É a história de John Lewis, tem o roteiro do John Lewis, tem o Andrew Aydin e Nate Powell, na ajuda aí para formular essa HQ, Aqui o título é A Marcha, John Lewis e Martin Luther King em uma história de luta pela liberdade. Olha só, e aqui a primeira série de quadrinhos a vencer o National Book Award. Excelente, gente. Isso aqui é a história do John Lewis, da sua infância, vai contar justamente esse período de segregação racial nos Estados Unidos, como era difícil. Ele vai se tornar mais à frente um congressista nacional, E é bem interessante ver toda essa luta dele ao longo de 30, 40, 50 anos de história. É muito bacana porque, infelizmente, ele já faleceu recentemente, inclusive, mas a história dele agora já estava gravada, nos livros de história, mas agora ainda mais através desse quadrinho que virou meio que uma trilogia, Uma trilogia aí contando com detalhes a história do John Lewis. Conta também como ele se encontrou aí, o seu primeiro encontro com Martin Luther King e como eles vão trabalhar juntos em prol dos direitos civis. Muito fantástico isso aqui, vale super a pena também a leitura. Inclusive está disponível na Amazon, no site da Nemo também. Isso aqui é uma preciosidade, vale super a pena você estar lendo. E agora a gente vai passar para os materiais nacionais, Claro, obviamente, nós precisamos sempre estar aí apoiando esses materiais que são fantásticos, E aqui eu tenho em mãos o Província Negra, o volume 1, que é do Khaled Kambur e do Chris Zulo. Olha só que bacana.
É uma HQ que foi produzida, se não me falha a memória, pela aqui, ó, Gabaju Records e Comics, mas também teve a ajuda do governo do estado de São Paulo. E é bem bacana. Aqui a gente tem um prefácio do Marcelo de Salete, que eu vou falar dele já já. E aqui a gente vai ter uma história muito bacana, que é a história do Luiz Gama, né? Para quem não conhece a história dele, ele era um advogado e um poeta. Lembrando que era um advogado negro, e naquela época do século XIX, isso era bem raro, né? Numa sociedade bem escravagista, ele vai lutar para os direitos, né? Para que os direitos das pessoas negras possam ser exercidos, né? Ele vai lutar contra a escravidão, contra todos os poderosos, todos os privilégios, né, que eles tinham. E é bem interessante, é uma história assim sensacional, que vale a pena a leitura. Eu só tenho esse volume 1, eu comprei inclusive no site, tá, gente? Comprei no site, bem bacana, chegou super bem. Eu lembro, já faz um tempinho que eu comprei, acho que eu comprei faz uns 2 anos. E é uma HQ excelente, tem uma história muito bacana. E todos que a gente viu aqui, né, são histórias reais de pessoas que realmente fizeram a diferença nessa luta dos direitos civis, né? Vale a pena demais essa leitura. E como eu tinha mencionado no último quadrinho, né, que a gente falou aqui sobre Luiz Gama, que tem um prefácio do Marcelo de Salete, eu trouxe aqui uma obra dele, né, uma das tantas, né, mas eu trouxe aqui uma que é bastante especial para mim, que é Angola Janga, né, uma história de Palmares. Isso aqui foi publicado pela editora Veneta. Isso aqui é um tratado, eu fico dizendo que é um tratado. Olha o tijolo aqui, gente, é uma história assim que realmente foi muito bem projetada, foi muito bem elaborada, além de ter uma mega pesquisa aqui sobre o que aconteceu lá no Quilombo dos Palmares, né? Recentemente eu tive a oportunidade de estar visitando no início desse ano, inclusive, né? No início desse ano eu tive a oportunidade de conhecer o Quilombo dos Palmares, e isso aqui é sensacional, gente. Isso aqui conta realmente em detalhes como era viver no Quilombo, como era chegar ao Quilombo, né? Como você era tratado, como funcionava a cultura dentro desse, não só do Quilombo dos Palmares, mas os quilombos ao redor também. É muito interessante ver toda essa relação dos negros com os quilombolas, porque, né, os negros aquilombados que nós chamamos, né, e é bem interessante a gente ver um pouco do que acontecia naquela época. É realmente algo sensacional, que é uma história que vale muito a pena ler, principalmente para mim tem um valor afetivo grande, porque é uma história contada, além de ser a história do nosso país, né, é a história aqui do nosso Nordeste, né, o Quilombo dos Palmares ficava em Alagoas. E eu tenho um carinho especial por essa obra, porque realmente ela retrata muito bem o que aconteceu naquele lugar. Então é sensacional, se você gosta de história, inclusive, vale super a pena você adquirir isso aqui, porque conta muito do que aconteceu naquele lugar, conta um pouco da nossa cultura, da nossa história. Então vale super a pena você estar adquirindo isso aqui também. E para finalizar a nossa listinha, né, por último, mas não menos importante, um quadrinho, né, do selo Graphic MSP, né, não podia faltar. Esse aí é um clássico, já virou um clássico, pelo menos na minha cabeça já é um clássico, que é Jeremias Pele, né, minha gente? Rafael Calça e Jefferson Costa, eles fazem um trabalho excelente aqui, que a gente vê, inclusive eles ganharam o Jabuti por esse trabalho, é sensacional. Hoje nós já temos uma trilogia, né, eu tenho aqui em casa o outro Jeremias, que é Jeremias Alma, e me falta o Jeremias Estrela, né, que foi lançado recentemente. Mas isso aqui é sensacional, né? Olha, tem uma curiosidade aqui na minha edição, que eu tenho aqui o autógrafo do Jefferson Costa, que a gente se encontrou no Imagine Land em julho desse ano. E aqui também tem o autógrafo do Sidão, que ele também estava lá no evento, foi bem bacana. E isso aqui, gente, não tem nem o que dizer, né? Aqui é um dos personagens, assim, bem bacana do universo da Turma da Mônica. E a gente vai eles vão abordar tudo que relaciona a preconceito, a ancestralidade, a entender a sua identidade, quem você é, e a importância disso também. E é muito bacana, é uma história, assim, que
eles conseguem desenvolver de uma forma belíssima. Eles têm... É uma história que é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E ela traz muito dos traços que a gente pode trabalhar. Eu mesma gosto muito de usar esse quadrinho quando a gente está nessa época de novembro, para a gente poder fazer algumas reflexões, porque realmente é algo sensacional. Basicamente a gente tem aqui a história do Jeremias, né? É Dia dos Pais, ele precisa fazer, né? Não Dia dos Pais, mas ele tem um convívio bom com os pais dele. Ele é um dos melhores da turma, mas mesmo assim ele vê que isso não é suficiente. E ele não entende, até que um dia ele vai, né, sofrer preconceito por causa da sua cor. E aí é que ele vai começar a entender um pouco do que acontece no nosso país, né? E é bem bacana. E aí é quando a gente vai realmente descobrir com os pais, né? Os pais dele vão ser bem didáticos e é muito legal de acompanhar, porque eles vão contar um pouco dessa história, dessa ancestralidade e da importância, né, de você se sentir representado. É muito bacana, é uma história muito legal. Eu gosto demais, sempre que dá eu tô revisitando, porque isso aqui é uma pérola, né? Realmente é algo que precisa ser sempre debatido e o nosso país precisa de mais obras como essa para a gente realmente acordar para determinadas situações, para que elas não venham a se repetir. Na verdade, é por isso que eu estudo história, para que fatos, né, algumas coisas que aconteceram no passado, elas não possam se repetir no presente e nem no futuro também. É uma história sensacional, gente, vale super a pena você estar adquirindo. É mais difícil achar, né, esses volumes em capa cartão, porque eu faço essa coleção em capa cartão, mas capa dura é fácil de você achar, tá? Tem na Panini, tem na Amazon, na Shopee. Vale super a pena, vá atrás, corra, porque realmente é uma história mega relevante pra gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações de leitura, né? Eu acho que são fundamentais, importantíssimas. A gente tá sempre revisitando esse tipo de material, principalmente em datas como essa, que são reflexivas, que são momentos realmente pra gente parar um pouco e pensar em tudo que aconteceu, né? Durante esse período no nosso país, tanto naquela época que nós vivemos a questão da escravidão, quanto hoje também, porque não pense que o preconceito acabou, que não acabou, infelizmente, ele ainda perdura, mas nós podemos sempre estar lutando contra isso, né? E vale muito a pena a gente sempre estar revisitando esses materiais e passando para as outras pessoas também, porque são materiais importantíssimos que trazem uma mensagem fundamental para cada um de nós. É isso, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E me diz aí, né? Diz aqui nos comentários se você já leu alguma dessas obras, se você tem alguma obra para me indicar, escreve aqui embaixo que eu vou ficar mega feliz em saber aí da sua indicação. É isso, gente, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!